Uma boa noite a todos. Hoje o tema é uma história, muitas histórias. E eu peço a permissão para vocês porque eu vou começar realmente com uma historinha. Eu não sei quem conhece, eu vou reduzir a história durante a leitura, tá? Não sei quem conhece a história do Lolo Barnabé, da Eva Furnari. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem muito criativo e inteligente, chamado Lolo Barnabé. Aos 20 anos, Lolo casou-se com Brisa, também muito criativa e inteligente. Casaram por amor. Logo depois da lua de mel, escolheram a melhor caverna da região e foram morar. No primeiro ano de casamento, eles tiveram um filho, o Finco Barnabé, também criativo e inteligente. Todos os dias, Lolo saía para caçar e colher frutas. À noite, sentavam-se todos em volta da fogueira, assavam a carne, cantavam canções, contavam histórias e agradeciam a Deus pelas belezas da vida. Eles eram muito felizes, mas nem tanto. A caverna era úmida e logo eles acharam melhor construir uma casa no alto do morro. Teriam mais conforto. Lolo era muito habilidoso, construiu uma casa linda, pintou esta casa de amarelo e eles ficaram muito felizes, mas nem tanto. Brisa não gostava de vestir pele de animal, então logo começaram a ter ideias de usar roupas mais adequadas e logo de uma vez inventaram várias peças de roupas feitas de algodão. Lolo inventou também sapatos para combinar com essas roupas e todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa achou que faltava alguma coisa e falou para o Lolo: amor, não podemos deixar nossas roupas jogadas pelo chão. Então, o Lolo, muito criativo, criou uma coisa chamada guarda-roupa. Fez um grande armário, né? Inclusive onde o Finfo podia brincar de se esconder. E todos ficaram felizes, mas nem tanto. Lolo tinha feito uma bagunça danada para construir o armário e a Brisa acabou ficando irritada pela sujeira da casa. Para acalmar a mulher, ele inventou a vassoura e inventou o rodo e algumas outras coisas e pensou inclusive em fazer uma oficina longe de casa para não atrapalhar a felicidade do lar. E todos ficaram felizes, mas nem tanto. No lar havia problemas. Finfo acordava com o pijama sujo, pois dormia no chão, e a Brisa começou a reclamar, e logo o Lolo criou uma coisa de madeira com 4 pés, criou algo fofo para colocar em cima, uma cama, inventou também travesseiros e lençóis, enfim. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Como eles almoçavam e jantavam nessa coisa macia, acabavam sujando os lençóis. Então, o Lolo criou uma mesa e todos ficaram felizes, mas nem tanto. Acharam meio desconfortável comer em pé. E o Lolo trabalhou bastante, inventou cadeiras bem confortáveis e aproveitou e ficou por algumas horas descansando, pois estava cansado de inventar coisas, além de caçar e colher frutas, e todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa estava achando que cozinhar na fogueira dava muito trabalho, e eles não queriam trabalhar tanto, então inventaram algo prático, inventaram um fogão. E o Lolo era tão inteligente que já inventou também o fogão a gás, e alguns outros utensílios de cozinha, e todos ficaram felizes, mas nem tanto. Logo, eles começaram a se sentir sujos nas suas próprias roupas, então o Lolo inventou uma coisa maravilhosa, o banheiro. Já aproveitaram e criaram sabonete, shampoo, condicionador, hidratante, até creme e lâmina de barbear, escovas de dente, enfim. Se divertiram por um longo tempo com todos aqueles utensílios, até espelho eles inventaram e todos ficaram felizes, mas nem tanto.
Lolo tinha tanto trabalho que passava horas fora de casa, inventando coisas para o conforto do lar. Ficava estressado, com saudade do filho, que estava sempre dormindo quando ele chegava, então Lolo inventou uma coisa chamada telefone. Aí eles poderiam se falar várias vezes durante o dia e todos ficaram felizes. Mas nem tanto, pelo telefone não dava para abraçar, nem para beijar, nem para fazer carinho. Então tiveram uma brilhante ideia. Brisa iria ajudá-lo na oficina. Assim Lolo poderia chegar mais cedo do trabalho, abraçar e beijar o filho. E todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa e Lolo chegaram à noite, depois de abraçar e beijar o filho, eles estavam tão cansados e ainda tinham que lavar a louça, roupa, fazer o jantar, limpar a casa. Acabavam se irritando um com o outro e brigando. Enfim, acharam que a solução era facilitar as tarefas. Pensaram tanto que quase fritaram o cérebro e inventaram de uma só vez. Liquidificador, batedeira, centrífuga, cafeteira, máquina de lavar, garrafa térmica, micro-ondas, enfim, muitos utensílios domésticos. Aspirador de pó, freezer, todos ficaram muito felizes, mas nem tanto. Sempre tinha algum aparelho que encrencava e isso dava uma dor de cabeça danada. Eles tinham que levar para a oficina porque já estavam acostumados e então ficavam extremamente irritados e impacientes de ter que fazer as coisas na mão. Coisinhas assim como lavar a louça, bater ovos. Além do mais, a família Barnabé agora era chique, né? Eles não poderiam, por exemplo, ficar sem ferro de passar roupa, pois não poderiam andar amarrotados, enfim. Lolo continuou fazendo invenções e todos iam ficando felizes, mas nem tanto. Dava um trabalho danado passar roupa, dá até hoje, né? Brisa não tinha mais tempo porque ela estava ajudando o Lolo na oficina e dessa vez Lolo não conseguiu inventar uma máquina de passar roupa, mas afinal ele era humano e às vezes falhava. Lolo ficou deprimido, cansativo, mas a mulher compreensiva achou uma solução. Chamou a sua prima para vir todos os dias passar a roupa. Era uma ótima ideia, porque poderia também ajudar em outras atividades, né? E a esposa poderia ficar mais tempo na oficina. A prima queria alguma recompensa pelo trabalho. Então inventaram uma coisa chamada dinheiro e criaram um salário para ela. Como era pouquinho, chamaram de salário mínimo. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Finfo ficava sem a atenção da mãe, nem o pai por perto, sentia-se infeliz, não tinha com quem brincar, já que a prima da Brisa passava cuidando da casa. Então Lolo e Brisa inventaram uma coisa chamada televisão. Sofá, controle remoto, e todos ficaram felizes, mas nem tanto. Eles chegavam à noite tão cansados do trabalho, Finfo querendo brincar, e eles querendo descansar, que acabavam brigando. Depois, também cansados de brigar, sentavam todos à frente da televisão e ficavam mudos igual sacos de batata. A família Barnabé sentia que aquilo não estava bom. Havia alguma coisa errada. Mas era difícil entender o que é que estava errado. A situação parecia um grande nó. Lolo e Brisa pensaram logo em inventar alguma coisa, mas pela primeira vez. Eles não sabiam o que fazer. E na verdade, pela primeira vez, eles também perceberam que não era o caso de inventar mais nada. Então, todos tristes e pensativos, o filho olhou e disse: vamos fazer uma fogueira no quintal? E eles saíram para fora, acenderam uma fogueira, sentaram em volta, muito tristes, buscando uma saída. Olhando para o fogo, entenderam que eles mesmos tinham criado aquela situação, que aquilo era uma armadilha. Ficaram felizes, mas nem tanto. Mas de repente, Lolo começou a contar uma história.
e Finfo contou outra. Brisa cantou uma canção e lembrou-se de fazer algo que há muito tempo eles não faziam. Unirem-se, fazerem uma prece e agradecer a Deus pela beleza da vida. Finalmente eles entenderam que se eles mesmos tinham feito aquela armadilha, eles mesmos poderiam desfazê-la. Afinal, eles eram criativos e inteligentes. Essa história nos mostra a caminhada da humanidade. Nos mostra a nossa caminhada como seres humanos. Eu acho que a gente se identifica muito com essa história, porque nós nos perdemos muito de nós mesmos e daquilo que nós necessitamos. A felicidade não depende da quantidade de coisas que nós temos, mas da forma com que nós vivemos. O Livro dos Espíritos, na questão 922, nos diz: a felicidade terrestre é relativa à satisfação das necessidades do homem. A felicidade terrestre. Quais são as nossas necessidades, afinal? Hoje nós brincávamos durante o chá e dizíamos que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Mas do que nos vale dinheiro quando nós não temos pessoas ao nosso lado para embarcar junto nos nossos sonhos? De que vale ter muito dinheiro e não ter amigos que nos seguram as mãos no momento em que nós resolvemos fazer as nossas loucuras, as nossas estripulias, nos superarmos como pessoas. E hoje foi um dia que nós começamos a trabalhar às 7 horas da manhã. E nós trabalhamos o dia inteiro. E quem estava lá não ouviu uma reclamação. Estávamos todos trabalhando felizes. Isto não tem dinheiro do mundo que pague. Esta é a verdadeira felicidade. É você saber que onde você está e aqui você se propõe, você pode contar com pessoas que vão junto com você. Jesus já dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Não é sobre miséria, mas sobre desapego e humildade. Pobres de espírito não é miséria material, é ser desapegado dos bens materiais, embora eles sejam extremamente importantes na nossa caminhada, e está tudo bem, né? Nós queremos e temos o direito de trabalhar para ter o conforto, para ter as coisas, mas nos desapegarmos, percebermos que isso não é o fundamental nas nossas vidas. A semana passada, conversando com um rapaz, ele está morando no Paraná, foi morar para lá há algum tempo, e ele recebeu uma proposta que dava mais que o dobro do salário para ele ir para o Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, lá, bem mais longe. E ele conversou muito, e daí o pessoal fez propostas e mais propostas, e no final ele agradeceu e disse que ele não ia por uma questão de família. Por quê? Porque ele acabou de levar a esposa e a filha para morar no Paraná, a filha agora se adaptou, né? Tá longe da família, ia para mais longe. E conversando, ele me disse a seguinte frase: dinheiro é importante, mas dinheiro não é tudo. E é isso que nós temos que ter na nossa mente. Dinheiro é muito importante, mas não é tudo nas nossas vidas. A simplicidade, né? No começo a Brisa e o Finfo viviam com pouco e eram felizes. Isso nos mostra que não é a quantidade que define a alegria da vida, e o consumismo pode nos aprisionar. Foi isso que aconteceu com este casal aqui da história. O consumismo aprisionou. Eles começaram a inventar e eles se perderam de si mesmos, né? A inteligência é dádiva divina e o progresso material faz parte da lei de evolução. Mas quando o progresso material se desconecta do progresso moral, o homem perde o rumo. Enquanto isso tem acontecido conosco,
Hoje, nós vemos um índice muito grande, crescente, de depressão, de ansiedade, de pessoas que chegam até a casa espírita falando que não encontram razões mais para viver, falando em suicídio, falando que a família está desmantelada. Por quê? Porque as pessoas se perderam desta fé, desta essência. Nós nos perdemos. Quando eu digo as pessoas, é a humanidade em geral. Quando nós colocamos como carro-chefe das nossas vidas os bens materiais, e mais uma vez eu digo, está tudo bem em querer ter as coisas. Eu não estou aqui dizendo que não se deve, mas isso não pode ser o principal nas nossas vidas. Além do progresso material, há que existir um progresso emocional, moral, que é o que a gente fala sempre da reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo, vença tuas más tendências, busque se aprimorar. É difícil? Claro que é, mas não é impossível. É aos poucos que nós vamos conseguindo nos modificar, nos transformar. Vamos tropeçar? Vamos, inúmeras vezes, e tá tudo bem. Só que quando nós percebemos esses tropeços, nós precisamos parar, respirar, nos analisar e redirecionar as nossas vidas. No Livro dos Espíritos, questão 780, o progresso intelectual conduz ao bem, porque põe em evidência o bem e o mal. Gente, quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais nós desenvolvemos o nosso lado intelectual, mais nós tomamos ciência do que é certo e do que é errado. Mais nós percebemos o que é do bem e o que é do mal. Então, o Livro dos Espíritos diz que o progresso conduz ao bem, porque nos dá essa clareza. Só não conduz ao bem aqueles que realmente não querem, que se desenvolvem intelectualmente e mesmo tendo consciência do que é correto e do que é errado, acabam optando pelo errado. Escolhas e consequências. O problema não é criar, vamos colocar o coração apenas nas coisas criadas. Nós podemos criar, nós podemos planejar, nós podemos querer reformar as nossas casas. O problema é se nós colocamos todo o nosso coração nisso e esquecemos de todo o resto. Aqui na Casa Espírita a gente fala muito, nós vemos de uma caminhada de reforma, Hoje quem conheceu a casa antes, hoje sabe que a casa tá bonita, tá mais aconchegante, tá gostosa. A gente trabalhou muito para isso, mas a gente sempre falou entre nós que isso não faça com que a gente esqueça a forma de acolher as pessoas, a forma de tratar, que nunca a gente deixe de atender um pedido de alguém, porque este é o objetivo principal da nossa casa. O objetivo principal da nossa casa não é ficar bonita, embora seja gostoso e acolhedor. O objetivo da nossa casa é passar a beleza para o coração e para a alma daqueles que aqui chegam. Não que nós tenhamos essa beleza muito desenvolvida em nós, mas nós temos a nível de Casa Espírita a missão de seguirmos passando a doutrina espírita através dos ensinamentos do Cristo. O consumismo gera vazio espiritual. Quanto mais temos, mais queremos e menos valorizamos o essencial. Quando fala nessa parte do quanto mais temos, mais queremos, me lembra uma passagem do Chico Xavier, uma historinha que contam sobre ele, que umas senhoras que gostavam muito do Chico fizeram uma vaquinha e compraram um terno novinho para ele. Fizeram uma caixa bonita de presente, né? Porque o Chico aparecia sempre com o mesmo terno. Se vocês olharem, o Chico estava sempre com o mesmo terno. E elas queriam dar um terno novo para ele. E ele recebeu esse presente. Nesse mesmo dia chegou um rapaz, estava muito choroso, não conseguia emprego, a família estava passando por dificuldades. E esse rapaz tinha uma entrevista de emprego na semana seguinte, é o dia que ele foi conversar com o Chico. Estava meio desanimado. E o Chico disse para ele: meu amigo, confia em Deus,
fé nos espíritos de luz, vá lá, se apresente bem, você vai ver que você vai conseguir esse emprego. Ele disse, Chico, mas eu venho numa caminhada de pobreza, a melhor roupa que eu tenho é essa que eu estou vestindo. E o Chico, não tem problema. Mandou vir a caixa de presente que ele tinha ganhado. Entregou o terno para o rapaz e disse, usa esse terno, estava com camisa, com tudo, usa esse terno que tu vai conseguir o emprego. Bom, provavelmente o rapaz conseguiu o emprego, não se sabe, mas quando o Chico foi cobrado, mas Chico, tu deu um terno novo que tu ganhou de presente. O que ele respondeu? Meus irmãos, eu não preciso de 2 ternos, eu tenho um corpo só, então um terno chega. Quem de nós está pronto por uma grandiosidade dessas, né? Não vou nem falar para os homens, mas nós mulheres, né? Um par de calçado, 2 pares, 3 pares, não sei quantos pares, quantos vestidos, né? Tá tudo bem, mas a gente tem que começar a perceber o que eu uso, o que eu não uso, o que é necessário, o que não é necessário. Mas o Chico estava bem mais evoluído que nós, né? Chico Xavier dizia, o supérfluo é inimigo do essencial. Equilíbrio é fundamental. A história ela não condena a invenção em si, mas ela alerta para o exagero, gente. É um convite para nós refletirmos, será que precisamos de tudo aquilo que nós temos? Tinha uma amiga minha que dizia que quando ela entrava no shopping, ela não mora em Cruz Alta, né? Ela mora numa cidade grande. Que quando ela entrava no shopping, a primeira coisa que ela fazia quando botava o pé, ela dizia, Senhor, me ajude para que eu não compre o desnecessário. A gente faz isso com as lojinhas, que agora é R$10, R$15, né? Mas quando surgiu o R$1,99, quanta coisa desnecessária nós levávamos para casa, né? Essa tendência ao consumismo. O essencial é invisível aos olhos, já dizia o autor do Pequeno Príncipe. Jesus nos lembra, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos pensar, gente, o que é o nosso tesouro? O que é o tesouro para cada um de nós? Eu diria que uma das primeiras coisas, fora Deus, né, é a família. É a família. Então nós temos que estar com o nosso coração onde? Os amigos. Importante pensar com bastante atenção. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 diz: a verdadeira posse é a das riquezas espirituais, não das materiais. Isso a gente percebe assim, com tanta clareza quando as pessoas fazem a passagem, né? Eu já fui ajudar filhas de amigas minhas a limpar gavetas, limpar roupeiros. E aí a gente percebe quanta coisa desnecessária que foi guardada. E nós hoje, se nós desencarnássemos hoje, que trabalho teriam os nossos filhos para fazer essa limpeza? Vamos pensar sobre isso. Quanto de supérfluo a gente está guardando, né? Não é errado ter bens, inventar, criar, nós precisamos do equilíbrio e da vigilância para não sufocar nossa vida espiritual. Gente, esse equilíbrio e essa vigilância, hoje, precisa ser focado com muita atenção nas nossas crianças. Nós estamos criando hoje crianças onde os pais se tornaram extremamente permissivos e dão tudo. Eu digo, muitos da nossa geração pensou assim, não, tudo que eu não tive eu vou dar pro meu filho. Tudo que o meu pai e minha mãe não foram de amigos para mim, eu vou ser do meu filho. Pai e mãe pode ser amigo, mas é pai e mãe. Dar tudo não é a solução, gente. Se hoje nós somos fortes e enfrentamos as batalhas e as tempestades, porque nós aprendemos a administrar o não desde a infância. Não mata. Não frustra. Mas é nas frustrações que a gente aprende a administrar as situações da vida. Porque não adianta pai e mãe não frustrar. A vida vai frustrar.
E nós sabemos disso. Com a nossa caminhada. Hoje nós estamos criando uma geração de jovens fracos, porque eles não sabem ser frustrados, porque eles não sabem administrar o não, porque eles não aceitam, porque dentro dos lares eles acostumaram a receber toda a atenção, a que fosse satisfeita todas as suas vontades. As verdadeiras riquezas são a fé, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, a família, o amor ao próximo e o cultivo do Espírito. Estamos aqui hoje, nessa noite, nos fortalecendo na fé. Nós possamos levar esta fé, este amor, essas boas energias para os nossos lares, né? Para as nossas famílias. Que nós possamos emanar essas energias para aqueles que não estão perto de nós. Como a gente sabe que família é um canteiro onde vem muitas ervas daninhas, né? A gente sabe que família não é um canteiro fácil. É na família que às vezes se tem grandes problemas. Que a gente possa nos reconciliar com os familiares, e perdoar e, enfim, buscar a harmonia. E quando eu digo reconciliar, perdoar, não é a gente aceitar os erros, né? Ou endossar os erros das pessoas, mas entender que eles estão num patamar diferente. Então, amor ao próximo. Jesus, né, nos falava muito sobre isso. Mas Jesus dizia, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então vamos lembrar que antes de amar ao próximo, nós precisamos nos amar, nos respeitar, nos mantermos no equilíbrio de nós mesmos. E o cultivo do Espírito, que nem eu disse, é o que nós estamos fazendo aqui na noite de hoje, buscando. Quando a gente abre um livro para ler, nós estamos buscando esse cultivo do Espírito. Quando nós buscamos bons vídeos, boas palestras, quando nós buscamos praticar a caridade, quando nós buscamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos para os outros. E tem tantos outros que precisam muito mais do que nós. Às vezes é um abraço, é um sorriso, é uma palavra amiga, é uma ligação, é uma visita, é uma mensagem. Tem muitas formas da gente ser caridoso. Então, que a gente possa lembrar desta historinha, que a gente possa refletir, que nós possamos fazer o que eles fizeram. Nós possamos voltar para casa na noite de hoje, nos recolhermos, reacendermos a fogueira íntima dos nossos corações, conversarmos com Deus, com Jesus, reativarmos em nós essa fé. Às vezes a gente se perde, né? Que nós possamos levar também esta chama da fé para todas as pessoas que convivem conosco. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco Valdomiro Lorenz, patrono desta casa, a espiritualidade de luz que nos assiste, que nos ampara, que nos protege. Agradecer a encarnados e desencarnados que aqui se fazem presentes. E depois de transbordar os nossos corações de gratidão, Senhor, queremos te pedir que as tuas bênçãos se derramem principalmente sobre a nossa mente, expandindo as nossas consciências, para que tomemos consciência de nós mesmos e do mundo que nos cerca, para que possamos refletir sobre as nossas necessidades, mas as nossas necessidades verdadeiras, que saibamos sim buscar o material. Não somos deste mundo, mas estamos neste mundo.
Temos necessidades, mas que essas necessidades não sejam as prioridades das nossas vidas. Que na nossa escala de valores, a fé, a família, o amor venha antes dos nossos desejos materiais. Que possamos, Pai, receber as bênçãos do Altíssimo para o equilíbrio do nosso corpo físico e espiritual. E te pedimos que esta casa, que é um hospital de almas, que ela possa permanecer recebendo a todos nós por muitos e muitos anos. Que o amparo da espiritualidade de luz se derrame sempre sobre nós, iluminando para que todos aqueles que aqui entrarem possam sair com seus corações mais leves, com a esperança explodindo dentro do peito, com a fé fortalecida e principalmente com a certeza de que nunca estão sozinhos. Que tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz. Que assim seja, graças a Deus.